Olá, meus queridos amigos. É um prazer estar aqui junto com vocês para que possamos, durante alguns instantes, nos reunirmos e assim podermos falar um pouco a respeito do Evangelho, de Jesus, de Deus e de tudo aquilo que precisamos para alimentar os nossos corações, as nossas almas. E para a gente poder começar, vamos fazer a nossa prece. Vou pedir a todos que fechem os seus olhos para que a gente possa se conectar com essa espiritualidade amiga do nosso Centro Espírita Padre Isabel Kaufmann, para que possamos assim receber os bálsamos de energias salutares que irão nos auxiliar para que nesta semana possamos sentir paz, sentir tranquilidade, confiança, fé, todos aqueles sentimentos que precisamos estar acalentando em nossos corações para podermos suportar as dificuldades, os momentos difíceis e também para que possamos agradecer as alegrias que recebemos. Vamos assim nos conectando uns aos outros para que possamos num só pensamento e numa só oração sentirmos a presença do Mestre Jesus em nossos lares, em nossos corações e sentir que Deus cuida de cada um de nós. Que ao final desta palestra possamos nos sentir muito melhores do que quando começamos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Meus queridos, hoje eu trouxe um tema que eu considero bastante pertinente. Eu retirei esse tema do livro Pão Nosso, que é uma psicografia de Chico Xavier, através do espírito de Emmanuel. E no capítulo 88, ele vai falar a respeito do tema correções. E ele começa da seguinte forma: se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Após essa leitura, nós podemos compreender já de cara, que nós precisamos aceitar as correções que Deus faz na nossa vida. E aí Emmanuel vai discorrer um pouco mais sobre esse tema, e ele começa da seguinte forma: bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. E aí a gente já pensa, puxa, difícil, né? Aceitar sem relutar não é fácil. E ele vai falar muito mais a respeito desse tema, mas antes que eu comece a falar, eu gostaria de contar para vocês o que está escrito no último parágrafo, que eu acho que também complementa muito aquilo que ele falou no primeiro. Ele diz assim: quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Vejam só, aceitarmos a correção, convictos de que seja uma mensagem do céu. E eu acho que para falarmos sobre aceitar as correções, a gente pode começar falando da história do próprio Paulo, que foi quem escreveu essa carta aos Hebreus. Paulo vivenciou tudo isso, ele vivenciou as correções. Então ele pode falar de coisas que ele realmente sentiu e viveu dentro do seu coração. Para aqueles que conhecem o livro Paulo e Estevão, que é uma psicografia de Chico Xavier também por Emmanuel, conhecem a trajetória de Paulo de Tarso. Paulo, que inicialmente se chamava Saulo de Tarso, era um judeu e se transformou num dos maiores perseguidores de cristãos da era, logo após a crucificação de Jesus. E durante algum tempo, ele teve muito sucesso nessas perseguições, mas o seu coração continuava vazio. Ele não conseguia compreender por que aqueles cristãos aceitavam a morte com tanta calma, como eles aceitavam o sofrimento com tanta resignação.
E ele achava que castigando-os, ele conseguiria transformá-los e perceberem os erros que eles estavam cometendo. Porque, segundo Paulo e os judeus, Jesus não era Messias. Jesus não trouxe nenhuma mensagem, ele não tinha nada de importante para falar, e além disso, ele veio perverter a lei de Moisés. Então, nesse caso, Saulo sentiu a necessidade de ir contra tudo isso. Ele estava errado? Estava. Mas dentro da verdade dele, ele estava correto. Até que ele teve esse encontro com Jesus. E através desse encontro, ele percebeu que ele estava errado. Ele percebeu que ele precisava se corrigir. E ele foi muito sábio, foi muito rápido, muito inteligente, enfim. Ele simplesmente falou a Jesus quando percebeu o erro: Senhor, que queres que eu faça? E a partir daquele momento, ele passou a seguir Jesus, ele passou a falar do cristianismo, ele passou 30 anos caminhando por várias cidades e deixando as mensagens de Jesus para aquelas famílias, abrindo novas igrejas, trazendo novos seguidores. Ele construiu muita coisa que o cristianismo cresceu naquele período foi graças a Paulo. E por que isso aconteceu? Porque ele aceitou a correção. E tudo o que ele passou nesse percurso, as perseguições, as prisões, os espancamentos, as injustiças, tudo isso ele aceitava com muita resignação, considerando que fazia parte, primeiro, das correções que ele precisava passar por tudo que ele fez os próprios cristãos passarem. Ele sentiu na pele. E também porque ele considerava que este era o caminho da sua renovação, que ele tinha muito a aprender sobre esse novo mundo onde ele estava vivendo. E que se Deus estava colocando para ele todas aquelas provas, era porque eram necessárias para que ele pudesse testemunhar as suas dores e com elas o aprendizado. Então, Paulo tem muitas epístolas maravilhosas falando do amor de Deus, apesar de todos os seus sofrimentos e suas dores. Paulo é uma referência para nós, não só espíritas, mas em todas as religiões. Todas as palavras dele são consideradas e conhecidas. Mas ele viveu essas dores e ele aceitou essas correções. E o que nós fazemos? Nós aceitamos as correções que Deus nos traz? Na maioria das vezes, não. Nós nos recusamos a aceitar e nós consideramos que somos injustiçados, que Deus não olha por nós. Nós nos revoltamos contra as situações que nos angustiam. Nós queremos que as coisas aconteçam na nossa velocidade. Nós queremos resolver tudo no nosso tempo. Nós achamos que os nossos infortúnios são insuportáveis. E aí, porque as coisas não acontecem como a gente espera, nós entramos em depressão. E a depressão tira de nós a vontade de viver. Porque quando nós achamos que um problema não tem solução, nós não entendemos mais por que então viver. Qual o sentido da vida se a minha dor não tem cura? Então nós não podemos chegar a esse ponto. Então, vamos começar a aceitar as correções. E para que a gente possa fazer isso, o primeiro passo é fazer o que Paulo fez. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que esta dor que me visita quer me ensinar?
Porque, como disse próprio Paulo, Deus é aquele pai que educa os seus filhos, ensina, corrige. E para que ele possa fazer isso, muitas vezes ele vai nos tirar coisas, ele vai nos colocar em situações desconfortáveis, vai nos causar dores que nós mesmos procuramos. Porque muitas vezes, vamos pensar como pais nesse momento. Muitas vezes a gente fala para os filhos, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E eles insistem em fazer. E o que vai acontecer? Em algum momento, eles vão sofrer as consequências de não quererem ouvir o que o pai diz. E é o que acontece conosco. Muitas vezes as lições chegam para nós de uma maneira muito suave, como pequenas dores, pequenos avisos, mas a gente simplesmente se recusa a acreditar, a aceitar, a aprender com a lição. Então chega um determinado momento, assim como os pais fazem com seus filhos, existe um momento em que é necessário convidar o filho para ir para o quarto pensar. É o momento em que você vai talvez tirar dele algum brinquedo que ele gosta, vai diminuir o tempo dele no videogame, vai tirar dele alguma diversão, para que ele entenda que existe um limite e que esse limite foi ultrapassado. E normalmente quando nós fazemos isso com nossos filhos é porque eles estão se comportando de forma inadequada e estão prejudicando outras pessoas através desses comportamentos. Não é diferente conosco. Deus é aquele pai maravilhoso que nos coloca naquela cadeirinha para pensar, para que a gente possa refletir e mudar. Mas para isso a gente precisa aceitar. Sentirmos-nos bem-aventurados porque temos a oportunidade de reaprender, porque temos a oportunidade de mudar. É lógico que quando nós estamos em dor, é muito desafiador acharmos que existe alguma coisa de positivo naquela dor. Vou dar um exemplo bem atual, quando nós perdemos um familiar. E nós estamos vivendo esse risco diariamente neste momento. Com a pandemia, nós temos visto muitos amigos, muitos familiares, muitas pessoas perdendo familiares todos os dias. Muitas pessoas já se foram. E talvez, se você ainda não viveu essa dor, que bom. Então aproveite e faça essa correção pelo amor e não pela dor. Corrija o seu comportamento com a sua família. Ame mais aqueles que te amam. Não deixe para amanhã dizer o quanto você ama a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Não deixe para amanhã para comprar alguma coisa que pode agradar aquela pessoa que você ama. Para ter um gesto de carinho, de preocupação. Não deixe para amanhã. Porque hoje você tem a bem-aventurança de não passar por essa dor. Outros, infelizmente, estão passando. Outros perderam pais, maridos, esposas, filhos, famílias quase inteiras. Quanta dor está visitando essas pessoas. Então corrija-se, para que você não precise passar pela dor para aprender. E para aqueles que estão, infelizmente, passando por esta provação de perder um familiar, que não é fácil, que nós possamos também fazer a pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Sabe o que Deus quer que nós façamos? Que nós amemos aqueles que estão ao nosso lado, que nós aprendamos a perdoar, que nós paremos de nos preocupar com coisas tão pequenas e insignificantes, de discutir por pouca coisa,
que a gente pare de dar atenção mais ao celular do que ao filho, que a gente ensine os nossos filhos e que não queira empurrar isso para a escola, para o computador, para o videogame, para o celular, que a gente abrace os nossos filhos, que a gente olhe o que eles estão fazendo, acompanhe a educação, quem são seus amigos, com quem você conversa, o que você gosta. Será que nós estamos fazendo esse papel? Ou será que a gente vive tão ocupado que a gente não tem tempo para nada disso? E aí amanhã, quando esse filho não estiver mais aqui, porque todos nós estamos todos os dias passíveis de deixar este planeta, passíveis de deixar esta vida. Nós vivemos como se fôssemos eternos, mas na verdade não somos. A gente acha que a vida natural, ou seja, a situação natural que acontece conosco nós crescemos, casamos, temos filhos, os filhos crescem, casam, nós envelhecemos e aí morremos. Mas nem sempre isso acontece. Quantas famílias enfrentam a morte prematura de filhos? Quantas famílias enfrentam a perda do cônjuge? Quantas famílias perdem um pai, uma mãe com filhos pequenos? E nós também estamos passíveis disso acontecer. Nós não podemos pensar por que não comigo, e sim, por que não comigo? Não, temos que pensar sim, que hoje nós temos esses familiares ao nosso lado e que o nosso papel é estar ao lado deles, que eles foram colocados na nossa vida por razões que talvez nós não saibamos, mas que essas razões são boas, porque Deus é bom. Então que nós possamos educar os nossos filhos, nos lembrando de que não é dando tudo o que eles querem que nós estaremos ensinando. Assim como Deus não nos dá tudo o que nós queremos. Nós precisamos sim ser educados, corrigidos, para que possamos nos tornar melhores. Porque quando a gente aprende a lição, a gente descobre que a gente pode passar essa lição para outras pessoas. A gente descobre que o que a gente aprendeu nos tornou melhores. E que depois que passou aquela dor insuportável, na verdade, as coisas ficaram melhores. Porque Deus nunca vai nos colocar em uma situação pior. Qual é o pai que dá ao filho uma pedra quando ele lhe pede pão? Não é? E aí, falando em pais, eu me lembro de uma parábola que eu gosto muito, que é a parábola do filho pródigo, em que o filho exige ainda que o pai esteja vivo, ele exige toda a sua herança. E o pai dá. E o filho vai embora e gasta toda essa herança. E depois, não tendo mais como sobreviver, ele decide voltar para sua casa. Porque ele pensa que por mais maltratado que ele possa ser, ele nunca vai ser... Ele lembra-se que o pai tinha empregados e os empregados eram bem tratados. Então, mesmo que ele fosse um empregado do pai, ainda teria uma vida muito melhor. E ele decide voltar, envergonhado. Vocês acham que o pai não sabia o que ia acontecer? Mas ele precisava dar essa correção ao seu filho. Ele precisava que o filho fosse lá, vivesse tudo isso, entendesse que o dinheiro não existe para ser gasto simplesmente, desperdiçado, porque ele acaba. E o filho que não construiu nada não sabe o valor do trabalho. Então, muitas vezes, nós fazemos isso com os nossos filhos. Damos a eles coisas que nós não temos condições de dar, coisas materiais caríssimas. Isso não ensina o valor do dinheiro, porque ele não trabalhou para ganhar. Ele não sabe
o quanto você trabalhou para ganhar esse dinheiro, para conquistar esse bem. Então ele não tem condições de avaliar. Como esse filho não tinha. Então ele achava que simplesmente ele podia gastar e só aproveitar a vida, como se a vida fosse só prazer. E não é, é uma imaturidade, uma criança. E quando nós agimos como criança, somos tratados como criança. Então esse filho teve que aprender através deste sofrimento que o pai dele estava correto, que ao lado do pai ele era protegido, ele tinha uma vida boa, ele tinha todos os bens que ele precisava. Para que ele tinha feito tudo aquilo? Então ele volta arrependido. E quando o pai sai correndo para se encontrar com ele, ele já pensa logo, vai me bater, né? Que é o que eu mereço. É o que eu mereço. Mas não é o que o pai faz. O pai o abraça, ele tenta se ajoelhar, o pai não deixa. E o pai faz uma festa para celebrar que o filho voltou. Como nós também. Quando nós aceitamos a correção que Deus nos dá, nós recebemos as bênçãos por isso. Porque através do nosso aprendizado, da nossa mudança, do fazer o que tem que ser feito, apesar de todas as dificuldades, é quando nós de fato mudamos, amadurecemos e nos aproximamos de Deus. E aí nós conseguimos olhar para aquela lição e falar obrigada, Deus, por ser um pai tão amoroso e tão bom que me colocou essa dor para que me libertasse. E porque hoje eu sou uma pessoa melhor. Que bom, Pai, que o Senhor me tirou aquilo que me fazia mal para que eu percebesse que eu precisava mudar. E existem, meus irmãos, inúmeras oportunidades de aprendizado. Inúmeras oportunidades de enxergarmos o lado positivo de todas as circunstâncias, ainda que elas sejam aparentemente negativas. Um exemplo bastante recente e comum que tem se tornado é o desemprego, que infelizmente tem invadido a vida de muitas pessoas em função da crise que nós estamos vivendo. E aí, como é que a gente vai conseguir não se revoltar diante do desemprego, não se revoltar diante da falta de recursos, da falta de trabalho, de utilidade? É realmente um desafio. Mas nós podemos encarar tudo isso como uma oportunidade, porque é isso que a correção é uma oportunidade. Se você não está trabalhando, talvez seja o momento de você repensar a sua carreira profissional. Talvez seja a oportunidade de você mudar o seu rumo. Talvez aquilo que você estava fazendo no seu trabalho, você não gostava. Mas você não mudava, porque estava lá trabalhando, enfim. A gente precisa trabalhar e às vezes a gente aceita fazer o que não quer fazer pela necessidade mesmo. Mas agora você tem a oportunidade de mudar, de fazer outra coisa. Então, que tal aproveitar esta correção que Deus está te dando uma oportunidade? Fazer um curso de algo que você goste. Existem muitos cursos gratuitos que estão sendo oferecidos justamente por conta dessa situação. Talvez você possa se juntar a algum amigo que também não está trabalhando e buscar um trabalho por conta própria. Talvez você possa aprender com algum colega seu que tenha uma profissão que você gosta, começar a aprender o que ele faz também. Mas talvez você nesse momento esteja tão preocupado com os recursos financeiros para sobreviver que realmente não dá para pensar nisso. Sim, pode ser. Mas você pode buscar os recursos financeiros de várias formas. Além de mandar o seu currículo para buscar o seu emprego, você pode ir fazendo alguns bicos, procurar algum trabalho temporário.
Ajudar um vizinho, um amigo, um familiar, alguém que esteja precisando de algo e você ofereça o seu tempo. Porque quando a gente se sente útil, o tempo passa mais rápido. E a gente tem essa necessidade de trabalho, né? Nós precisamos nos sentirmos vivos, sentirmos que nós temos utilidade na vida. Porque quando a gente sente que não serve para nada, existe uma depressão que toma conta de nós, uma tristeza profunda, e aí nós começamos a acreditar que não existe mais saída, que aquela solução não vai aparecer, que aquele problema é algo insolúvel. E aí nós começamos a pensar que para que viver? Né? Se eu não vou conseguir resolver esse problema, por que viver? E aí surgem os pensamentos suicidas, que infelizmente têm tomado o coração e a mente de muitas pessoas. Pessoas que estão passando por dores muito difíceis de suportar. Mas não nos esqueçamos, Deus não nos dá um peso maior do que nós conseguimos carregar. Nós sempre conseguimos carregar. Basta que a gente aceite a nossa carga e que a gente carregue o que tem que carregar nas nossas costas com alegria, com gratidão. Porque é isso que nós precisamos. As correções nos ensinam a gratidão. Agradecer ao que nós já temos e não ao que nós não temos. Agradecer porque nós temos a nossa saúde, que muitas vezes a gente trata isso como se fosse uma coisa tão normal. Mas basta nós ficarmos doentes para nós nos lembrarmos do quanto a saúde é importante, do quanto ela nos faz falta, do quanto nós necessitamos dela para realizar as nossas atividades. E muitas vezes nós somos tão ingratos com a nossa saúde que nós nos alimentamos mal, não fazemos atividade física, não cuidamos do nosso sono, não nos preservamos fisicamente de determinadas situações, usamos drogas, álcool, fumo, contaminamos o nosso corpo. E aí nós perdemos a saúde em algum momento. E o que significa isso? Correção. Correção das nossas atitudes. Que bom, Senhor, que o Senhor tirou a minha saúde, para que eu aprenda a valorizá-la e que se eu tiver a oportunidade de recuperá-la, eu possa tratar o meu corpo de maneira mais agradecida. Que eu possa viver os meus dias com mais plenitude. Vejam quantas oportunidades de correção Deus traz para a nossa vida. E como nós estamos aproveitando isso? Como nós estamos aceitando estas bênçãos, essas oportunidades? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que eu tenho que aprender com isso? Esta é a pergunta que fica para todos nós. Esta é a reflexão do nosso dia. Então que possamos aprender através dessa lição de Paulo, através de tudo o que eu comentei aqui, possamos fazer aquela reflexão profunda dentro dos nossos corações e aprender o valor da gratidão, aprender o valor do amor, aprender que Deus só quer o nosso bem e que, como um Pai amoroso, bom e justo, Ele nos corrige e, às vezes, para nos corrigir, Ele precisa nos fazer refletir. E essa reflexão, muitas vezes, chega através das dores. Isso não é castigo, isso não é justiça divina, isso é correção. Então, que nós possamos aceitar com muito amor e nos considerarmos bem-aventurados
por sermos corrigidos. Que todos tenham aí uma ótima semana. Agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Fiquem com Deus. E para a gente finalizar, vou pedir novamente que fechem os seus olhos e que possamos neste momento nos ligar ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade do Centro Espírita Padre Isabel Kaufmann para encerrarmos esta palestra com muita gratidão à oportunidade que tivemos de tantas reflexões, que os nossos corações possam se sentir acalentados e assim tranquilizados, para que possamos, sim, Senhor, seguir os seus caminhos, que possamos a cada dia buscarmos o nosso aprendizado e aceitarmos os seus desígnios, porque o Senhor é um Pai amoroso, bom e justo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Até logo, foi um prazer estar com vocês.